Senhor nosso Deus, neste momento nós nos aproximamos da Tua santa presença. Talvez esta pessoa que está ouvindo esta oração tenha chegado aqui com o coração apertado, com pensamentos que não consegue controlar, com preocupações que roubam a paz, com medos sobre o amanhã, ou simplesmente com a necessidade de sentir que o Senhor está perto. E se esse é o seu caso, saiba que este não é um vídeo que apareceu por acaso diante dos seus olhos. Deus conhece os caminhos que você percorreu até chegar aqui. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece as orações silenciosas que foram feitas durante a madrugada. Conhece as batalhas que você tem enfrentado sem contar a ninguém. E neste momento, antes mesmo que você diga qualquer palavra, o Senhor já conhece aquilo que existe dentro do seu coração. Por isso, permaneça nesta oração até o final. Não saia agora. Separe estes próximos minutos apenas para estar na presença de Deus. Desligue por alguns instantes os pensamentos que tentam tirar a sua paz e permita que a voz do Senhor fale ao seu espírito. Porque existe uma oração que atravessou séculos, uma oração ensinada pelo próprio Jesus aos seus discípulos, uma oração que milhões de pessoas fazem todos os dias em diferentes partes do mundo. Uma oração que nos lembra que não estamos sozinhos, que temos um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que perdoa, um Pai que escuta cada clamor dos seus filhos. Hoje, nós vamos meditar sobre o significado dessa oração tão poderosa, a oração do Pai Nosso. Mas antes de pronunciarmos cada palavra dessa oração, vamos preparar o nosso coração. Porque muitas vezes nós repetimos as palavras com os lábios, mas a nossa alma está distante. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas continuamos carregando pesos que deveriam estar nas mãos do Senhor. Nós pedimos que a vontade dele seja feita, mas tentamos controlar tudo ao nosso redor. Nós pedimos paz, mas alimentamos pensamentos que trazem medo. Por isso, neste instante, entregue diante de Deus aquilo que está tirando o seu sono. Pode ser uma enfermidade, uma preocupação financeira, uma dificuldade no casamento, um problema dentro da sua família, a ansiedade pelo futuro, o medo de perder alguém ou aquela situação que parece não ter solução. Entregue agora nas mãos do Senhor, porque existe algo que precisamos lembrar. Deus não se esqueceu de você. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que os dias difíceis tenham se prolongado, mesmo que algumas portas tenham se fechado, o Senhor continua trabalhando em lugares que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Muitas vezes, nós queremos que Deus mude imediatamente a circunstância ao nosso redor. Mas em muitos momentos, Ele começa transformando primeiro o nosso interior. Ele fortalece a nossa fé. Ele acalma a nossa mente. Ele restaura a nossa esperança. Ele nos ensina a confiar quando não conseguimos entender. E é exatamente isso que o Pai Nosso nos ensina desde a primeira frase. Quando dizemos, Pai Nosso, nós estamos declarando que não somos abandonados, que temos um Pai Celestial. Um Deus que não olha para nós como desconhecidos. Um Deus que nos chama de filhos. Quantas pessoas neste momento sentem que estão sozinhas? Quantas pessoas estão cercadas de gente, mas por dentro carregam um vazio enorme? Quantas pessoas sorriem durante o dia, mas quando a noite chega, choram em silêncio? Se você se identificou com essas palavras, saiba que Deus está perto de você neste exato instante. Ele está ao lado da sua cama, Ele está dentro da sua casa, Ele está no seu trabalho, Ele está acompanhando cada passo da sua caminhada. E talvez você tenha perguntado nos últimos dias, meu Deus, por que estou passando por isso? Até quando essa luta vai continuar? Será que o Senhor está me ouvindo?
E a resposta de Deus para o seu coração hoje é: eu estou aqui. Eu sempre estive. Mesmo quando você não percebeu, mesmo quando as lágrimas caíram, mesmo quando todos foram embora, eu permaneci ao seu lado. E é por isso que agora, antes de recitarmos o Pai Nosso, vamos pedir que Deus prepare a nossa alma. Senhor, tira de dentro de nós toda a ansiedade. Tira todo o pensamento que nos afasta da Tua presença. Tira toda a tristeza profunda, toda a angústia, todo o desespero, toda a sensação de abandono. Coloca dentro de nós uma fé renovada, uma confiança que não depende das circunstâncias, uma paz que o mundo não pode oferecer. Que ao pronunciarmos a oração que Jesus nos ensinou, não sejam apenas palavras repetidas, mas que cada frase entre profundamente em nosso coração. Que quando dissermos Pai Nosso, nós nos lembremos que pertencemos a Ti. Que quando dissermos Seja feita a Tua vontade, tenhamos coragem de entregar os nossos próprios planos. Que quando pedirmos o pão de cada dia, possamos confiar que o Senhor cuidará das nossas necessidades. E enquanto continuamos em oração, permaneça comigo até o próximo momento, porque juntos iremos pronunciar a oração mais conhecida da humanidade. A oração que Jesus deixou como ensinamento para todos aqueles que desejam se aproximar do Pai. E antes de dizer cada palavra, respire profundamente, acalme o seu coração e abra a sua alma diante de Deus. Agora, permaneça em silêncio por alguns instantes diante do Senhor. Não tenha pressa. Não trate este momento como apenas mais uma oração que você está ouvindo durante o seu dia. Este é um encontro entre a sua alma e Deus. O mundo pode tentar acelerar os seus pensamentos. As preocupações podem tentar roubar a sua paz. As notícias podem trazer medo. As dificuldades podem fazer você acreditar que está sozinho. Mas neste momento, feche os seus olhos, se for possível, e lembre-se de algo muito importante. Você tem um Pai no céu, um Pai que conhece o seu nome, um Pai que conhece o número dos seus dias, um Pai que sabe exatamente aquilo que você está enfrentando neste momento. E agora, com reverência, com fé, com o coração aberto, vamos juntos fazer a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor nosso Deus, nós acabamos de pronunciar uma oração que atravessou gerações. Uma oração que foi ensinada pelo Teu Filho Jesus e que continua fortalecendo milhões de corações ao redor do mundo. Mas nós não queremos que essas palavras fiquem apenas em nossa memória. Nós desejamos que elas se transformem em vida dentro de nós. Quando dizemos, Pai nosso que estais nos céus, nós reconhecemos que temos um Pai amoroso, um Deus que nos criou, um Deus que conhece nossas dores, um Deus que nunca nos abandona. Por isso, hoje nós entregamos diante de Ti tudo aquilo que temos carregado sozinhos. Aquela preocupação que está tirando o nosso sono, aquela notícia que nos deixou abalados, aquela enfermidade que tem trazido medo, aquela luta financeira que parece não ter fim, aquele problema familiar que tem ferido o nosso coração, aquela porta que se fechou, aquele sonho que parece distante. Senhor, colocamos tudo em Tuas mãos.
porque sabemos que aquilo que está nas tuas mãos está no lugar mais seguro que pode existir. Quando dizemos, santificado seja o vosso nome, nós declaramos que o Senhor está acima de qualquer problema. O teu nome está acima das nossas dificuldades, está acima dos nossos medos, está acima das nossas limitações. O teu nome é digno de honra, é digno de louvor, é digno de confiança. Mesmo quando nós não entendemos os teus caminhos, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar uma saída, nós continuamos crendo que o Senhor está trabalhando. Porque a fé não depende daquilo que os olhos conseguem ver. A fé nasce da certeza de que Deus está agindo, mesmo no silêncio. Quando dizemos, venha a nós o vosso reino, nós pedimos que a tua presença governe a nossa vida, governe os nossos pensamentos, governe as nossas decisões, governe a nossa casa, governe a nossa família, que onde existir confusão, o Senhor traga paz, que onde existir tristeza, o Senhor traga consolo, que onde existir divisão, o Senhor traga reconciliação, que onde existir medo, o Senhor derrame coragem. Quando dizemos, seja feita a vossa vontade, nós entregamos o controle da nossa vida em tuas mãos. E essa talvez seja uma das partes mais difíceis da oração, porque muitas vezes queremos que a nossa vontade aconteça no nosso tempo. Queremos respostas imediatas. Queremos entender todos os caminhos. Queremos enxergar o futuro, mas o Senhor nos convida a confiar, porque os teus planos são maiores que os nossos planos. A tua sabedoria vai além da nossa compreensão, e aquilo que hoje parece uma espera sem sentido, amanhã pode se transformar em um testemunho da tua fidelidade. Quando pedimos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós lembramos que dependemos de ti em todas as coisas. Obrigado pelo alimento sobre a nossa mesa, obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas pelos nossos olhos. Mas também pedimos, Senhor, que o Senhor abra portas onde existem dificuldades, que o Senhor providencie aquilo que está faltando, que nenhuma necessidade seja maior do que o teu cuidado. Quando dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós pedimos que o Senhor limpe o nosso coração. Retira todo ressentimento, toda mágoa, toda ferida antiga, toda lembrança que ainda causa dor. Porque um coração preso ao passado não consegue viver a liberdade que o Senhor deseja entregar. Dá-nos força para perdoar. Assim como todos os dias precisamos do teu perdão. Quando pedimos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós reconhecemos que precisamos da tua proteção todos os dias. Protege a nossa mente, protege os nossos pensamentos, protege os nossos caminhos, livra-nos de todo mal visível e invisível, guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda aqueles que amamos, coloca os teus anjos ao nosso redor, que nenhuma palavra de derrota seja maior do que a tua promessa sobre as nossas vidas. E neste momento, se você chegou até aqui nesta oração, talvez não tenha sido por acaso. Talvez Deus tenha permitido que você ouvisse estas palavras, porque Ele deseja lembrar ao seu coração. Você não está sozinho. Existe um Pai Celestial olhando por você. Existe uma esperança que ainda não terminou. Existe um novo dia que Deus pode preparar para a sua vida. Continue confiando, continue orando, continue acreditando, porque o Senhor não abandona aqueles que colocam a sua confiança nele. E antes de encerrarmos este momento de oração,
Apresente em silêncio o seu pedido a Deus. Fale com Ele agora. Conte aquilo que ninguém sabe. Abra o seu coração. Porque o Pai que vê em secreto também ouve a oração feita com sinceridade. Senhor, nosso Deus, nós entregamos esta vida em Tuas mãos. Abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Abençoa a sua casa, sua família, seu trabalho, sua saúde, seus sonhos, seus projetos. Que a Tua paz permaneça sobre cada coração. Que esta oração do Pai Nosso continue ecoando dentro de nós durante todo este dia e durante toda esta noite. E que jamais nos esqueçamos de que temos um Pai que nos ama, que nos escuta e que caminha conosco em todos os momentos da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir a presença de Deus neste momento. E se esta mensagem trouxe paz para a sua alma, curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta oração. Que Deus abençoe a sua vida e permaneça com você hoje e sempre. Amém.